Página 78, número 4, lá embaixo, fala a imitação de Cristo. Agora, Paulo, em capítulo 15, ele continuou a ideia de liberdade cristã, mas agora ele vai apontar Cristo como exemplo de uma pessoa que não tentou agradar a si mesmo, mas estava pensando no bem dos outros. Porque, obviamente, se Cristo tivesse só pensado nos seus direitos, seu bem, ele teria ficado lá no céu. Mas ele abriu mão dos seus direitos e chegou perto de nós para nos ajudar, para o que é nosso benefício, e não simplesmente pensar no seu conforto e seus direitos. Esse é paralelo, de fato, com Filipenses capítulo 2, em que ele estava admoestando os cristãos até a mesma mente ser unidos, e a maneira de ter isso é a mesma atitude que Jesus Cristo teve sendo Deus. Ele não julgou com usurpação ou não segurou sua posição no céu, mas abriu mão dos seus direitos. Mesma ideia aqui. Semente 66 fala, Romanos 15, 1 até 13, e fala: Cristo é nosso modelo de como tratar as pessoas com convicções diferentes das nossas. Cristo é nosso modelo de como tratar as pessoas com convicções diferentes das nossas. Então vamos orar. Nosso alvo, ó Deus, é de ser como seu Filho, de ter o caráter de Jesus Cristo nas nossas vidas. E, Deus, nós reconhecemos que nós somos muito egoístas, individualistas no nosso pensamento, mas nós queremos ser transformados de pensar nos outros primeiro, como a tua palavra fala, de seguir o exemplo de Jesus Cristo. Eu peço que teu caráter seja formado em nós por meio dessa lição, que a gente possa fazer coisas para a edificação das outras pessoas em vez de pensar só em nós. Abençoe essa lição, nos dê clareza e que cada ouvinte seja tocado de como aplicar esses trechos melhores. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, Semente 66 fala: Cristo é nosso modelo de como tratar as pessoas com convicções diferentes das nossas. Quando as pessoas falam dos seus direitos e liberdades, elas querem explorá-las para o próprio benefício. Você já ouviu isso? Esse é meu direito. Vou correr atrás dos meus direitos aqui nisso. Eles estão querendo, não do bem da outra pessoa. Eu fiquei admirado, às vezes, quando eu tenho visto pessoas que falam que patrões que têm tratado eles bem e tudo isso, mas eles jogam eles na justiça simplesmente porque eles sabem que eles vão achar a maneira e poder pegar um benefício próprio. Então a pessoa está pensando muito nos seus direitos, o que eu tenho direito de fazer, o que eu posso fazer. Legalismo, de certa forma, cai nisso. A pessoa quer viver um padrão que parece bem forte, mas ele vai viver no máximo possível suas liberdades para seu próprio benefício para dentro disso. Então, Cristo é nosso modelo por não considerar seus direitos, mas abrir mão deles por nós. Então, Cristo é o exemplo que teve todo o direito, mas ele não usou seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos para nosso benefício. É provável que a questão da liberdade foi tratada nesse trecho por causa das atitudes dos judeus e gentios dentro da mesma igreja. Você pode imaginar os judeus tendo sido mais estritos, julgando os gentios, e os gentios realmente julgando os judeus, chamando eles de legalista, porque eles viviam vidas mais restritas. Agora, nesse trecho, nós vamos ver como tratar pessoas com essas convicções diferentes. Por isso, Paulo falou mais sobre a aceitação dos gentios pelos judeus. Devemos estar prontos para abrir mão das nossas liberdades em consideração aos outros. Vocês, a maioria, conhecem o trecho em Atos 18. Em Atos 18 foi levado a questão que se os gentios tinham que seguir todas as leis de Moisés, quando eles falaram circuncisão lá, lembra, circuncisão não foi a única questão lá. Foi comida, festas, roupa e um bocado de outra coisa que cai nessas categorias
que os judeus tinham que praticar conforme a lei de Moisés. Então, circuncisão não era a única coisa que estava sendo tratada nesse trecho. Então, o que aconteceu é que os judeus, eles falaram que os gentios tinham que fazer. E Pedro levantou e falou, não, Deus deu o Espírito Santo para os gentios, não porque eles obedeceram à lei, mas por causa da sua graça. E nós todos somos salvos. Por que você quer colocar um peso sobre os outros que nem nós, nem nossos pais podiam cumprir? E a coisa que foi muito sábia da parte de Tiago, Tiago nesse momento levantou e para realmente não ser ofensa para os judeus, ele falou, olha, vamos fazer essas restrições de não comer sangue, coisa sacrificada a ídolos, ou ter relações ou se casar com uma pessoa que é parente mais próxima. E a ideia que ele estava querendo fazer é de falar, ok, a determinação do concílio em Jerusalém, em Atos 15, é em favor de liberdade, mas ele colocou certas restrições disso, o Tiago fez, para não causar aos judeus ofensa, porque claro que Paulo deixou bem claro que podemos comer comida sacrificada ao ídolo, mas ele mencionou lá para os gentios abster disso por causa da ofensa para os judeus. Página 79, os exercícios e perguntas. Número 1. Dê alguns exemplos de como Cristo vivia para o benefício dos outros e não para agradar a si mesmo. Número 2. Por que ele descreveu Deus como o Deus de paciência em versículo 5, aqui em Romanos 15. Número 3. Converse com seu parceiro sobre a questão de liberdade cristã. Em que áreas você tem uma tendência de julgar os outros? Que áreas você deve abrir mão para o benefício do irmão? Como você pode aplicar sua liberdade com fé e amor? Ore um pelo outro quando você termina esse tempo. Seria uma boa conversa entre vocês considerar essas coisas. Ponto A fala na página 79, procure como Cristo agradar aos outros primeiro. Romanos 15, 1 a 4. Considere os outros, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. A ideia é de, primeiramente, lembra-se disso, que os fracos têm muito mais devido ao passado, ênfase no passado. É óbvio, de capítulo 14, que Paulo não esperava que as pessoas iam ficar nesse estado para sempre. Então ele está falando de suportar, de levar, de carregar essas fraquezas para eles, de ajudar nesse sentido. Vocês que são fortes na fé, você entende suas liberdades, você tem que, às vezes, se acomodar para as pessoas assim, na esperança que eles vão mudar. Então eu tenho visto isso, que pessoas que estavam muito radical contra alguma coisa, eles começaram a ver o temor do Senhor que eu tenho, minha vida espiritual, meu amor para com as Escrituras, e as pessoas, daí com o tempo, começam a me respeitar. Eu não pratico as coisas na frente deles, eu procuro não ofender, mas daí eu começo a reparar que eles começam a viver mais sua liberdade. Porque eu não julguei as pessoas por causa disso, eu nunca julguei. Mas realmente eu vi que minha paciência para com aquelas pessoas ajudou eles. Então é isso que ele está falando. Você que é forte na fé, você tem suas liberdades. Seja paciente, abre mão das coisas para os fracos. E ele falou, e o outro lado, o lado positivo é de ajudar as pessoas, mas o lado negativo é de não agradar-nos a nós mesmos, quer dizer, as coisas que vão dar prazer e satisfação para mim. Então a questão
é de eu considerar como eu posso ajudar o irmão, em vez de simplesmente eu buscar o prazer e satisfação no uso da minha liberdade. Então, os fortes são os maduros que entendem. Devemos, isso é uma obrigação. Quando ele fala devemos, ele não está falando é importante, mas não, é uma obrigação para a gente de suportar, não somente tolerar, mas apoiar e ajudar com respeito essas pessoas, mesmo que não concordemos. Voluntariamente evitarmos exercer a nossa justiça para com os fracos, a nossa liberdade na frente dos fracos. Então, versículo 2, ele falou de negar a si mesmo. Em vez de agradar a nós por exercermos nossa liberdade, ele fala em versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Quer dizer, em vez de eu simplesmente querer me agradar, eu vou fazer coisa que é o benefício para outra pessoa e uma coisa para agradar a outra pessoa. E, especificamente, o propósito está no fim desse versículo. No que é bom para edificação. No que é bom, ele está falando o alvo, o objetivo. Eu quero edificar meu irmão e não simplesmente agradar a mim. Essa é a mensagem aqui. O alvo é benefício do outro para sua edificação. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, ele citou um exemplo de Jesus Cristo. Ele não procurou a se agradar. Ele poderia falar, olha, esses seres humanos, eles pecaram, deixe para lá com eles, né? E ele falou, não, Jesus fez isso não para agradar a si mesmo, mas como está escrito, o que ele fez? Em vez de pegar o caminho mais fácil, o que ele falou? As injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Ele está citando aqui Salmo 69, 9. As injúrias são os insultos, as ofensas que ele pegou das pessoas. Ele suportou esses das pessoas. Essa ideia que eles estavam desgraçando, ofendendo, insultando eles caíram sobre Jesus Cristo. E é interessante a segunda parte desse versículo que foi citado quando Cristo ofendeu, ele ofendeu mesmo os fariseus quando ele limpou o templo. E os discípulos lembraram que zelo pela sua casa me consumou. Então, isso indica que o que Jesus estava fazendo, não simplesmente se acomodando pelo bem das pessoas, mas realmente ele estava pronto para pagar o preço para glorificar o Pai. E estava pronto para pagar o preço de sofrer as ofensas das pessoas que não entenderam, para comunicar com seus adoradores o que é verdadeiro zelo pela santidade de Deus. Então, essa é uma coisa que nós temos que sempre perguntar, se nós estamos prontos para pagar o preço para o bem das outras pessoas e para glorificar a Deus como Jesus Cristo fez. Porque Cristo não procurou o que era mais agradável, confortável para ele. Eu mencionei na apostila lá o exemplo de Cristo. Ele não procurou se agradar. Ele suportou, carregou os insultos. E Salmo 69, 9, injúrias e insultos estavam sobre ele. Então veja a segunda parte desse versículo, que isso que eu mencionei, que é zelo pela sua casa me consumou. Agora, versículo 4, ele falou, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Esse fala isso também em 1 Coríntios capítulo 10, que ele está falando, tudo do Antigo Testamento tem o propósito, nossa instrução. Ele mostrou que nós devemos aprender
dos exemplos do Antigo Testamento. E ele falou qualquer coisa, todas as coisas essencialmente do Antigo Testamento foram escritas para nos instruir. E o propósito de instruir, qual é o conteúdo dessa instrução? Recebemos perseverança e paciência, que é a consolação que a gente recebe por meio disso. Isso é o alvo. Então, perseverança é que a gente vai aprender isso através do estudo das Escrituras, que a gente aguenta sem fugir. Quando sabe que a coisa que é mais fácil fazer é de fugir, é de achar pessoas que são como você. Ele está falando, não, isso não é a maneira que a gente deve tratar isso. Em vez de fugir do relacionamento, que nós permanecemos. E também nós estamos encorajados pelo Espírito Santo. E isso nos dá esperança, quer dizer que você aguenta as coisas que são difíceis agora para ver o futuro melhor. Então, essas são as duas coisas que são os benefícios. As Escrituras instruíram a gente no Antigo Testamento. Agora, colocando isso no contexto da igreja, ele está falando da perseverança no relacionamento e de receber a consolação dos outros, dando essa esperança, no sentido também que nós vamos passar isso para as outras pessoas. Agora, ele falou em versículo 5, e nota que a ideia é dessa coisa de perseverança. Perseverança indica que as coisas em que você vai estar participando são coisas temporárias, mas o aspecto da esperança é uma coisa eterna que ele nos dá. Então você pode ver nesse perseverança e encorajamento tem o aspecto de estar presente e do futuro. Versículo 5, ele fala, ora, o Deus de paciência e consolação, mesmas palavras que ele usou em 4, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Eu não gosto da tradução sentir. A ideia é a mesma mente, a mesma avaliação. Então, que ele está pedindo para Deus, reconhecendo a fonte dessa união que ele está falando, é Deus que está concedendo para nós a mesma avaliação, um para com o outro. Isso indica que nós vamos ter uma união, o mesmo sentido, no sentido união, pela conformidade com Cristo. Quer dizer que nós, nas coisas que não são essenciais em termos da nossa fé, nós aceitamos convicções diferentes. Olha, honestamente, é difícil para mim concordar 100% com outro pregador. E nenhum de nós concordamos com outra pessoa 100%. É impossível para duas pessoas concordar 100% de todas as convicções de práticas e tudo isso. É impossível. Mas isso indica que nós não podemos conviver. Eu creio que tem pessoas que eu posso aceitar como irmãos que têm convicções diferentes do que mim. E que podemos aceitar e ter a mesma mente, mesmos alvos, mesmos objetivos, sem concordar 100%. A marca de maturidade, eu vejo, é quando você consegue conviver com pessoas que têm convicções e ideias e práticas diferentes com vocês. E ele está falando de que Deus ia ceder esse mesmo sentimento para nós, ou esse mesmo pensamento e mentalidade, mesmo alvo, entre nós. Eu gostei como um amigo meu sempre fala, união não é uma boa ideia, é bíblica. União não é uma boa ideia, mas é bíblica. Isso indica que Deus quer que a gente convive. E esse é tipo de oração aqui. Ele está orando que esse Deus da perseverança e que dá encorajamento, ele falou que ele concede o Deus de paciência e o Deus de consolação. Ele que vai conceder essa mesma mentalidade, porque ele vai colocar sua paciência e consolação nas nossas vidas. Daí a gente vai poder conviver com essas diferentes convicções. Você sabe que eu
definitivamente não concordo com a doutrina pentecostal. Eu não concordo com as pessoas que enfatizam livre-arbítrio em cima da soberania de Deus. E tem muitas áreas assim. Eu tenho um amigo que ele é advogado, que é diferente do que eu. Ele faz parte de uma igreja que chama Vineyard, que é mais neopentecostal nas suas práticas. E nós somos grandes amigos na fé. Nós falamos sobre os assuntos e temos opiniões diferentes. A gente conversa sobre as opiniões diferentes, mas a gente tem um respeito mútuo que é incrível, que cada vez que conversamos sobre essas coisas, nós dois saímos muito edificados, porque nós oramos juntos, nós amamos um ao outro. Então, um tempo sempre excelente. Então, isso é que a maneira que Deus quer que a gente convive, que a gente não tem que ver todo mundo concordando com a gente em todas as coisas. Esse trecho é muito importante. Ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentir um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Eu acho muito legal que ele fala o Deus de paciência. Eu tenho isso no meu livro de adoração. Eu acho que tem 5 ou 6 qualidades de Deus, que é o Deus de paciência, o Deus de amor, o Deus de... E quando a gente adora essas qualidades de Deus, realmente essas qualidades são formadas em nós. Deus tem sido muito paciente para nós, porque nós estamos no processo de entender quem Ele é, entender o que a Bíblia ensina. E nós devemos estender a mesma paciência para os outros. Quando adoramos esse Deus de paciência, nós vamos ser pacientes com os outros. Quando nós adoramos o Deus de consolação, nós vamos poder consolar as outras pessoas do mesmo jeito. Então, ele falou em versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito desse versículo, porque ele está falando aqui, quando você tem a mesma mente dessa maneira, você vai de um acordo, uma só mente, um só propósito, um só impulso, unanimemente, uma só voz, como se fosse uma pessoa falando juntos, glorificar, adorar o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo que eu gosto muito, que uma das coisas que eu desejo muito é de a gente parar com a ideia que a igreja é um grupo de indivíduos que congregam para adorar a Deus, né? Individualmente. Porque nesse momento esse versículo deve ser na frente da igreja sempre, que nós com uma só voz, um só propósito, vão glorificar o Senhor Jesus Cristo e adorá-lo. Ele não quer que a gente adore Deus só individualmente, mas Ele quer que a gente, apesar das distinções que há entre nós, e são inevitáveis que nós vamos ter diferenças entre nós, mas mesmo assim nós somos de uma só propósito e impulso, unanimemente adorando e glorificando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser nosso objetivo. Adoração é a causa da união, adoração é o fruto dessa união. Página 80 tem a última parte aqui de fato do ensino, antes de a gente chegar à conclusão do livro, porque aí começa no versículo 14, mas fala ponto C, aceite outras pessoas como Cristo, em 7 a 13. Então a conclusão aqui em versículo 7 fala, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo acolheu para a glória de Deus. A palavra acolher significa aceitar como parte do grupo. Você lembra que ele usou essa palavra em 14:1? De acolher o irmão mais fraco, mas não para passar julgamento, de aceitar.
esta palavra está dando uma conclusão de tudo que ele falou aqui, é de aceitar, proslambano, é uma palavra muito forte. Ele faz parte do seu grupo. Você não faz distinção dentro desse grupo com pessoas que têm convicções diferentes, não tem partidos na igreja. E ele falou, como Cristo nos aceitou para a glória de Deus. E ele está falando para a gente fazer isso para refletir sua glória, para ele ser glorificado nisso. Agora, eu vejo isso que eu olho nas coisas que eu acreditava anos atrás. E eu mudei durante esse tempo. Eu comecei a ver e entender a verdade das Escrituras. E eu estou indo no processo. Eu estou achando que daqui 5, 10, 20 anos eu vou ser muito diferente em algumas convicções sobre certas coisas. Mas sabe por quê? Deus tem sido muito paciente para comigo. Ele tolerou momentos que eu fiquei no lado libertagem ou caí no legalismo. Ele ficou paciente comigo e me aceitou apesar dos meus pecados, me aceitou apesar das minhas fraquezas. E ele falou, nós devemos aceitar outras pessoas no grupo, como Cristo aceitou a gente com braços abertos, sem reservas nesse momento. Então ele nos aceitou, então o propósito de tudo isso é a glória de Deus. Em versículos 8 e 9, ele falou, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Importante ler todos esses versículos 8 e 9 juntos, porque ele falou aqui, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro, ou melhor traduzido, servo, a palavra é diaconia aqui. E a ideia que ele está falando que Cristo serviu a todos, e ele está encorajando, ele colocou isso para mostrar que nós devemos servir as outras pessoas como Cristo. Então, esse trecho mostra que um pouco da fricção na igreja era entre judeus que se converteram e gentios que se converteram. Então, ele está explicando aqui que Cristo se tornou, a ideia seria melhor traduzido, Cristo se tornou servo do circunciso. E ele falou para confirmar a verdade de Deus e para cumprir e mostrar que as promessas que ele fez para as patriarcas. Então, Cristo veio para o benefício dos judeus, para cumprir as promessas e de servir os judeus. E ele chegou também, versículo 9, e para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, Cristo veio para estender misericórdia para os gentios também, de servir os gentios dessa maneira. Então, Cristo se mostrou servo dos judeus, que era mais legalista, se mostrou misericordioso e servo para os gentios que estavam em pecado antes de se converter. Então, a prova que Cristo veio para isso, ele citou vários trechos aqui. Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, 1 e Isaías 11, 10. Então, esses trechos aqui mais ou menos confirmam isso que ele estava falando. Esse aqui que eu vou confessar e louvar, glorificar perante os gentios, eu vou cantar o seu nome, é Salmo 18 a 49, e ele citou em versículo 10, o que é Deuteronômio 32, 43, e ele admoestou, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E versículo 11, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos gentios, e de todos os povos o louvem, que esse é Salmo 117, 1. E mais um versículo,
Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Isso é Isaías 11, versículo 10. Eu não quero entrar em detalhes desses trechos aqui, mas esses versículos estavam mostrando que Jesus serviu. Eu vou ler essa observação aqui, na página 80. Jesus serviu os judeus cumprindo as promessas que Deus fez para eles. Jesus serviu os gentios mostrando sua misericórdia. Não há motivo para os judeus desprezarem os gentios, porque Deus os escolheu para cumprir o seu propósito. Os gentios não podem desprezar os judeus, porque foi através deles que foram salvos. Então, esses versículos aqui, nota que ele está falando do propósito de Deus, de os gentios também adorar a Deus. Nota que esse uma só voz glorificar a Deus, ele está explicando isso. Ele falou que através de uma só voz, concordamente, uma só voz, glorificamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é essa uma só voz? Gentios e judeus. E ele está usando as escrituras que falam dos gentios no Antigo Testamento de mostrar que realmente Jesus Cristo é para ser adorado pelos gentios. Mas versículo 12, que fala de Isaías 11:10, era uma coisa muito importante, porque ele estava falando como Cristo servir os gentios, enfatizando que Jesus Cristo veio dos judeus. Então ele fala: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e porque louvem, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, judeu, aquele que se levanta para governar os gentios. Nota, nele os gentios esperarão. Então ele está lembrando os gentios também, que em vez de eles desprezar os judeus, que eles devem lembrar que a origem da sua fé está lá. Então isso é muito importante, isso que ele estava querendo dizer aqui, como o corpo de Cristo deve ser diverso em si mesmo. Eu achei interessante um amigo meu que estava implantando uma igreja num lugar que houve pobres, ricos e pessoas mais que são nem rico nem pobre. Então, o bairro dele, você vai em uma direção que tem os pobres, uma direção tem mansões e outros casas normais e casas boas e você tem todo tipo de pessoa ao redor, de muitos pobres até muitos ricos no bairro. E meu amigo estava tentando alcançar todos. E o missionário falou para ele: olha, você vai precisar escolher o grupo-alvo, porque o grupo-alvo porque eles não vão conviver, talvez você vai precisar ter 2 cultos, né? Eu achei isso muito contrário que o corpo de Cristo deve ser. Talvez as pessoas pensam assim porque tem muitas atitudes mundanas dentro da igreja onde pessoas não lidam com pessoas diferentes do que elas. Mas, em realidade, o corpo de Cristo, você pode ver nos tempos de Novo Testamento, houve ricos e pobres, houve pessoas de diferentes raças e diferentes tipos. E, de fato, Deus é glorificado nisso porque é fácil conviver com pessoas que têm a mesma convicção que você, que têm o mesmo estilo de vida. Não há diferença, é muito fácil. Mas Deus é glorificado quando pessoas diferentes, distintas, com convicções diferentes, com estilos de vida diferentes, essas pessoas convivendo no corpo de Cristo. Então, para terminar essa parte, ele deu a bênção. Se fosse para mim, eu ia terminar o capítulo aqui. Porque ele falou em versículo 13: e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, nota, a gente de bênção é Deus de esperança. Eu gosto desse capítulo porque ele chamou de Deus de paciência, Deus de consolação, agora ele está falando de Deus de esperança. Então, essas 3 qualidades, ele destacou e ligou com a pessoa de Deus, querendo que a gente adore Deus por essas qualidades. Então, ele falou, o Deus de esperança, ele é a fonte dessa bênção.
O que ele está pedindo? Qual é a bênção de ser cheio de 4 coisas? Primeira coisa que ele mencionou, que vos encha, tempo perfeito de todo gozo e paz. Essas são coisas que são qualidades da presença do Espírito Santo. Nota no fim, ele falou pelo poder do Espírito Santo. Legalismo não traz alegria, o gozo, o prazer nenhum. Então, o que ele está querendo ver é o fruto do Espírito em alegria e paz na vida das pessoas. Paz com outros e paz com Deus. Paz interior, paz consigo mesmo. Então, ele está pedindo para Deus encher o nosso coração com alegria e paz. Daí ele falou, a maneira que isso vai ser cheio é no vosso crer, ou associado com vosso crer, ou com vossa fé. Quer dizer, fé vem primeiro, ele está pedindo para Deus realmente encher eles com fé também. E o fruto dessa fé ia ser a gozo e paz. Aí, ele falou no fim desse trecho, para que esse é o resultado, quando você começa com fé, o resultado da fé e gozo e paz na sua vida, e o fruto desse gozo e paz na sua vida é que a gente seja ricos em esperança. Quer dizer, a gente está olhando o nosso futuro com ótica de Deus, e parte do gozo de paz é nisso também, que nós temos essa esperança em Deus, no poder do Espírito Santo. A fonte nas nossas vidas, quem produz essas qualidades na nossa vida é o Espírito Santo. Meu desejo para vocês é que vocês aprendam de conviver na sua igreja com diversidade, que você ia celebrar pessoas diferentes no seu meio, e que nessa diferença vocês refletem a glória e a grandeza de Jesus Cristo. Que Ele seja honrado na sua igreja e que Ele enche sua vida pelo Espírito Santo dessa alegria, paz, fé e esperança. Amém. Página 80 tem o 7ª parte, conclusão. Romanos 15, 14 até 16, 27. E Paulo terminou esta parte do livro com muitas coisas importantes para nós, descrevendo o seu ministério e saudando seus amigos, mas tem muitas verdades que podemos aprender mesmo, parece que a carta já terminou, e Paulo vai continuar mais 40 versículos. Então, a natureza do ministério de Paulo, Romanos 15, 14 a 21, e eu coloquei essa semente 67 baseada em Romanos 15, 14 a 21. Devemos realizar nossos ministérios na dependência de Cristo. Devemos realizar nossos ministérios na dependência de Cristo. Então vamos orar. Deus, eu creio que muitas pessoas que estão escutando isso agora, que estão envolvidos ou logo vão se envolver no ministério de um tipo ou outro. Eu peço, Deus, que o Senhor enche cada pessoa aqui com Teu Santo Espírito para compreender essas coisas, para poder aplicar esses princípios que Paulo mencionou nesse trecho nas suas próprias vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê iluminação nesse momento para poder aplicar essas verdades nas nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Semente 67 fala: devemos realizar nossos ministérios na dependência de Cristo. Paulo teve ousadia e grandes alvos. Não porque ele confiava nas suas habilidades, mas porque ele sabia quais eram seus dons e seu ministério. Por isso, ele teve coragem para realizar o que Deus deu para ele. Esses alvos e o estilo de ministério eram específicos para Paulo. Cada um de nós deve orar para definir qual é o ministério e como realizá-lo com a mesma ousadia. Então, às vezes a gente quer evitar ficar arrogante, pessoas pensam que somos arrogantes, a gente falta ousadia. Por outro lado, às vezes a gente falta confiança quando devemos ter ousadia também.
Eu creio que cada pessoa no ministério passa momentos em que está pensando, puxa, Deus está agindo, Deus está me usando, e você meio sente poderoso no ministério. Aí passa momentos, nada está dando certo, eu acho que eu não tenho vocação para isso, outros são bem melhor do que eu. A gente passa essas variações da nossa avaliação da nossa vida, mas eu acho que nenhum dos dois é certo. Paulo sabia que Deus deu para eles habilidades, e ele teve ousadia e convicção e com muito fervor exercer seu ministério. Então nós devemos realmente não faltar confiança quando exercemos o ministério que Deus nos deu. E não devemos nos envergonhar com as fraquezas, porque Deus é soberano sobre isso. Eu tenho minhas áreas fortes no ministério, tenho minhas áreas fracas. Eu não me exalto por causa das áreas fortes, eu não me inferiorizo por causa das coisas que eu não consigo fazer. Deus me criou como Ele queria, para me servir o corpo de Cristo. E eu creio que Paulo vivia desse jeito. Então, na página 80, lá embaixo, tem os exercícios e perguntas. O que indicava que o ministério de Paulo foi o fruto da sua adoração? Número 2, por que Paulo queria pregar onde Cristo era desconhecido? Isso deveria ser o ministério de todos? Página 81, o propósito da carta, Romanos 15, 14 a 15. Então ele fez essa avaliação dos romanos. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu gosto muito desse versículo, que ele está querendo indicar sobre a igreja. Ele fala acerca de vocês, meus irmãos. Eu mesmo estou convencido, ele usou o tempo perfeito, estou persuadido, mesma coisa que ele usou sobre liberdade, muito enfático. Eu estou convicto que vocês estão cheios. O cheio é que você não falta nada, você tem isso completamente. A bondade, isso indica a atitude, uma coisa que considera as outras pessoas, uma generosidade e bondade. Que você tem todo conhecimento, gnosis, não é necessariamente conhecimento intelectual, mas a palavra normalmente se refere ao aspecto de conhecimento pessoal de Deus. Mas mais importante, ele falou, vocês têm a capacidade de exortar um ao outro. A palavra é notheoteo. Essa não é a palavra parakaleo aqui. E esse versículo é de admoestar no sentido de que eles têm a capacidade de confrontar e exortar as pessoas quando estavam erradas. Tem um autor que chamou aconselhamento neotético, no sentido que esse notheutico, a ideia é que em vez de simplesmente aconselhamento, escutar a pessoa estava confrontando com pecado. Ele não simplesmente fica escutando, concordando com a pessoa, mas ele confronta. Nota que ele estava falando que todas as pessoas dentro dessa igreja, ele falou, estou convencido, porque eu sei que vocês são salvos, que cada um de vocês tem a capacidade de admoestar e confrontar um ao outro. Até Paulo, nesse livro, diretamente ele não confrontou eles com problemas, ele exortou eles nessa área de liberdade cristã. Mas ele estava dependendo deles admoestar um ao outro. Agora, sabe que é um problema que eu vejo na igreja? Nós achamos que a responsabilidade de confrontar é o pastor. A responsabilidade do pastor é de confrontar. Essas é as pessoas que estão no ministério. Mas Paulo aqui está falando da capacidade de cada pessoa dentro da igreja para confrontar um ao outro. Eu sempre lembro de alguns meses atrás, nós tivemos uma conferência com líderes e
E um amigo meu que era missionário aqui por anos, eu levei ele para uma família espiritual. Quando eu cheguei lá, eu descobri que era minha vez para liderar a família espiritual e eu não estava pronto. Então, o que aconteceu é que eu li alguns versículos, mas teve uma minha irmã que estava passando algumas dificuldades. Eu pedi para as pessoas lerem as escrituras, exortar e encorajar essa irmã. E esse amigo meu observou no fim que ele nunca tinha visto a igreja agir nessa maneira, onde houve exortação mútua. Ele falou: eu sempre achei que os trechos que falaram de exortação e encorajamento e tudo isso era para as pessoas no ministério. Paulo aqui nesse momento está declarando que o ministério de exortar, admoestar e encorajar as pessoas na igreja é de todos. E ele fala: eu estou crendo que vocês são capazes. Por quê? Porque Deus te capacitou, vocês conhecem Deus e você tem a atitude certa, que é a bondade para poder fazer isso. Daí ele mencionou o estilo da carta. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Quer dizer, ele falou: eu escrevi isso com você, com esse único lugar, essa palavra que ele usou aqui, ousadamente, o único lugar que essa palavra grega acontece, mas ele está falando de ousadia, a coragem em que ele falou de certos pontos. Ele falou bem firme e convicto sobre os diferentes aspectos do Evangelho para eles realmente lembrar. De novo, esta palavra é a única vez no Novo Testamento para lembrar de uma palavra mais intensa, de colocar na frente da sua memória as coisas. E ele falou por causa da graça que foi dada por Deus, quer dizer, ele está reconhecendo que ele não está fazendo e tirando essa coragem e ousadia para confrontar de si mesmo, mas porque Deus deu para ele essa capacidade e essa coragem para fazer isso. E ele falou desse aspecto como o seu ministério. Então, o fruto da graça na sua vida, a graça que deu apostolado, ele deu autoridade para ir falar com eles com tanta ousadia. Número 2, o ministério de Paulo, página 81, Romanos 15, 16 a 21. Eu vou meio rápido nesse trecho aqui porque eu quero que você veja como Paulo descreveu seu ministério em muitas maneiras. No versículo 15, ele falou do fato que a graça de Deus foi dada a ele. E ele não está falando da graça de salvação em 15, mas ele está falando da graça de apostolado, do ministério que ele recebeu. Porque se a gente tem uma mentalidade que o ministério vem da nossa capacidade, de nós mesmos, e não é uma coisa que de graça, a gente vai até confiar nossas habilidades. Então, por causa disso, ele descreveu primeiro seu ministério como sacerdote em versículos 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. A palavra que ele usou, ministro, ele não usou a palavra que ele tipicamente usou, que é traduzido ministro, mas ele usou a palavra leitorgon. Leitorgon é uma palavra que descreve uma pessoa que faz o serviço no culto público. É a ação que os sacerdotes fazem. É a maneira que os sacerdotes serviram para prestar conta. Então, ele falou também, usando a mesma linguagem, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Esse sagrado encargo essencialmente significa o trabalho de um sacerdote. Ele usou a própria, era o verbo, não tem em português um verbo que fala de exercer a função do sacerdote, mas ele estava falando, olha, eu estou fazendo esse serviço sagrado como sacerdote de adorar a Deus, e eu
ele está falando na segunda parte 16, tenho esse sagrado trabalho sacerdotal de anunciar o evangelho. Então isso, mais uma vez, como 1:9 fala, está mostrando que Paulo ouviu anunciar o evangelho é a maneira que ele externou a adoração dele que estava no coração. Então ele usou mais uma coisa para mostrar que ele viu em uma linguagem sacerdotal em que ele falou de modo que a oferta deles, desses gentios, seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Agora você pode ver que ele usou totalmente linguagem sacerdotal aqui, porque ele descreveu os gentios como uma oferta, de ia ser aceitável como as ofertas que os sacerdotes no Antigo Testamento, quando eles fizeram com a atitude certa, a motivação correta, eles fizeram um sacrifício que foi aceitável, que Deus aceitou deles, porque que esse serviço, essa oferta foi santificado pelo Espírito Santo. Aqui ele está falando que os gentios recebem o Espírito Santo. Então, Paulo usando linguagem sacerdotal, falando que a oferta que eu faço, meu serviço sagrado como sacerdote do Senhor Jesus Cristo, é de oferecer perante o Senhor uma oferta dos gentios, pessoas que foram santificados pelo Espírito Santo. Eu mencionei na apostila sua oferta, os gentios consagrados pelo Espírito Santo, que os fez santos e aceitáveis. Nota que isso é muito importante, porque um judeu ia ler isso. Espera aí, os gentios são impuros, não pode ser uma oferta pura, mas foi uma oferta pura porque o Espírito Santo santificou. Então eu coloquei ponto B, Paulo como pregador, em versículos 17 a 19, ele falou, em versículo 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Em Cristo Jesus, por causa da obra de Jesus Cristo, eu acho, e ele usou a palavra ousadia, eu gostei da tradução aqui na sua apostila, de gloriar-se com ousadia dos resultados. Então, ele está falando as coisas acerca de Deus. Eu tenho motivo de gloriar não em mim mesmo, mas as coisas que Jesus Cristo fez por meio de mim. E ele falou em 18 sobre sua pregação. Ele falou, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma senão daquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Então, ele está descrevendo o resultado do seu ministério. Ele falou, eu não tenho ousadia de falar alguma coisa. O que eu falo não é que eu faço, mas que Cristo faz por meio de mim. E ele falou, não vou mencionar alguma coisa além do que Cristo fez por meio de mim. E o que eu fiz? Minha vida produziu obediência entre os gentios. Então, ele falou que essa obediência não era simplesmente boca para fora, que eles tomaram uma decisão, mas que ele está falando, essa obediência estava na palavra, como eles falaram, e o que eles fizeram. Eu gosto da que está na sua apostila, integridade pessoal. É falar que eles falaram e as obras, o que eles fizeram, quer dizer, Deus transformou o coração, consagrou os gentios, interiormente estava obediente, as palavras estavam de obediência e as obras deles refletiram vidas transformadas. Então ele estava falando que eu vou me orgulhar em que Cristo fez na vida das pessoas. E esse é um orgulho santo, não é um orgulho humano, egoísta, mas ele estava reconhecendo por meio dele o resultado do ministério é a obediência dos gentios. Nota, isso era para responder às pessoas que acusaram Paulo de ser meio mole nas convicções morais e falar que os gentios estão dando sua vida a Deus, mas não estão obedecendo. Ele falou, pelo contrário, estão obedecendo. E ele falou na área de confirmação desse trecho,
ele falou, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e as circunvizinhanças até Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Agora, isso é muito interessante, agora que ele está descrevendo aqui. Primeiramente, a confirmação eram os sinais e maravilhas. Ele fala a confirmação que eu sou um pregador, eu sou aquela pessoa que foi confiado o ministério de Deus, eram os sinais. Hebreus 2:4 fala que as pessoas que ouviram Jesus foram confirmadas pelo Senhor pelos sinais, prodígios e distribuição do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 12:12, Paulo falou que os credenciais de um apóstolo foram dados por sinais. Deixa-me comentar isso mais uma vez. Hoje em dia, sinais não confirmam o ministério de ninguém. Católicos, espíritas, mormons, todos esses grupos fazem milagres. Você não pode ver o milagre como confirmação da verdade que a pessoa está falando hoje em dia. Nós temos as escrituras. Você pode ver, eu já orei por uma pessoa, a pessoa foi curada. Às vezes eu já orei, a pessoa não foi curada. Isso não é uma confirmação, negação do meu ministério. Se você quer saber se eu estou falando a verdade, não olha nos sinais que eu faço, ou qualquer outra pessoa faz. Olha nas escrituras. A pessoa está falando conforme que a Bíblia fala, porque o teste da verdade não são os sinais, mas o teste da verdade é a palavra. Agora, Paulo, por outro lado, ele está citando isso porque isso, naquela época, foram as credenciais que credenciou ele com autoridade para anunciar o ministério. Agora, eu mencionei na sua apostila, essa foi uma obra completa de Jerusalém até, e esta palavra que está aqui, Ilírico, Atos não menciona ele pregando nessa área. Eu acho que foi a segunda vez que ele passou pela Corinto, ele escreveu o livro de Romanos, mas a Bíblia não fala no livro de Atos quando ele anunciou o Evangelho a esse lugar. Esse lugar estava no norte da Grécia, noroeste um pouquinho da Grécia, norte da Macedônia um pouquinho para lá. Agora, houve um lugar que chama Damácia, onde, segundo Timóteo 4, versículo 20, onde Paulo mencionou do Tito sobre um lugar perto lá, mas a gente não tem uma ideia quando é que Paulo anunciou, mas ele estendeu seu ministério de Jerusalém até toda a Ásia Menor, até toda a Grécia, Macedônia e lá para o norte. E era o ministério completo que ele fez, que ele anunciou o Evangelho em todos esses lugares aqui. Então, você pode pensar, ele anunciou para todas as cidades, esses lugares foram totalmente evangelizados? Não. E nós vamos comentar sobre isso depois. Mas ele mencionou a extensão do seu ministério nesse momento. Versículo 20, ele fala, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento de alheio. Agora, a maneira que Paulo viu seu ministério é que ele era um apóstolo, no sentido que ele era missionário, não somente um que faz sinais e maravilhas, mas um que é uma pessoa que lançou o fundamento de igrejas. E não Paulo ia ser primeiro para concordar que algumas pessoas têm um ministério de construir sobre o alicerce dos outros. Senão a igreja deve fechar suas portas quando o pastor fundador vai embora, porque nós vamos ter pessoas que vêm depois e têm habilidade de construir sobre o alicerce dos outros. De fato, isso é necessário. Minha experiência é que pessoas que lançam o alicerce não são tão bons para edificar sobre esse alicerce.
E as pessoas que têm habilidade de edificar não são tão bons para lançar alicerce. Mas Paulo teve essa mentalidade que ele falou, eu quero pregar o evangelho. Esse é a honra dele. Essa palavra que ele usou aqui nesse versículo, que ele queria anunciar, esforçando-me desse modo para pregar o evangelho, onde não foi anunciado. Esforçando é que ele ama e considera honra, está procurando a honra de pregar o evangelho, onde Cristo não é conhecido, a ideia. Porque ele não quer construir no alicerce da outra pessoa, porque ele era apóstolo, ele era ciente do seu ministério e seu chamado. Então, eu coloquei na sua apostila, esforço é atingir nosso alvo, que é o objetivo principal. Paulo teve visão, queria lançar esse alicerce onde não foi anunciado. Seu ministério é de lançar fundamentos. 1 Coríntios 3:10 é que ele fala, eu como arquiteto sábio, literalmente no grego, eu lancei o fundamento. Então, por isso ele não queria construir sobre o alicerce dos outros. Paulo era pioneiro, como fala aqui na sua apostila. Ele queria ser o primeiro para anunciar o evangelho no lugar. Daí, ele citou para apoiar seu ministério, ele citou um versículo da Bíblia. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, esse trecho aqui, citando no Antigo Testamento, ele fala, como está na sua apostila, aqueles que não tiveram notícias vão perceber, os que não ouviram compreenderão. E usou a palavra suniemi, que não simplesmente vão conhecer, mas vão compreender, vão juntar as ideias e ter compreensão, implicando em salvação. Agora, se você entende ou contesta esse trecho, ele está falando da segunda vinda de Cristo, quando as pessoas que não tinham notícias vão perceber. Mas Paulo aplicou isso não somente na segunda vinda de Cristo, mas no seu próprio ministério naquela época. Página 81, semente 68, Romanos 15, 22 a 33. O missionário passa sua visão às igrejas e depende das orações e o apoio dos cristãos. O missionário passa uma visão às igrejas e depende das orações e o apoio dos cristãos. Missões é muito importante. Só deixa eu colocar isso antes de orar. A vida de uma igreja está na área missionária, na vida missionária. Então, o que nós desejamos é de ver a igreja, nossas igrejas, a igreja dos irmãos envolvidos em missões. Começa com pessoas pegando uma visão de alcançar seu Jerusalém. Quando a pessoa começa a pegar uma visão da igreja, porque tem outros grupos além da igreja dos irmãos que estão pregando o evangelho em outras partes do mundo, e são bons grupos. Mas o que é a nossa visão? Porque Deus começa a fazer alguma coisa no nosso meio quando começamos a evangelizar a nossa área. E nosso desejo não é de simplesmente ir para outros países e construir prédios com a igreja dos irmãos escrito na frente, mas nós queremos realmente reproduzir igrejas que estão reproduzindo como nossas igrejas. Então, Paulo queria envolver essa igreja de Roma e passar para eles uma visão missionária em como eles podiam se envolver no espalho do evangelho. Então, vamos orar. Deus, eu peço que o Senhor use essa lição para estimular uma visão missionária nas nossas igrejas. Eu peço que o Senhor realmente crie uma visão entre nós para levar a Tua palavra, Teu evangelho ao nosso redor, da nossa comunidade, mas também que essa influência estende até os confins da terra. Deus, colocamos esse trecho nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor ilumine nossas mentes e nos dê direção.
Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, na página 81, nós temos ponto B, o plano de Paulo para visitar Roma. E isso vai de versículo 22 até o fim do capítulo. Semente 68, Romanos 15, 22 a 33. Um missionário passa uma visão às igrejas e depende das orações e apoio dos cristãos. Um dos motivos de Paulo de querer ir a Roma era porque queria que eles participassem do seu ministério. Paulo queria passar sua visão do campo, Espanha, receber ajuda financeira e as orações das pessoas para o seu ministério. Devemos ter uma visão das necessidades espirituais do mundo e estar prontos para participar. Então, Paulo, até nesse parte aqui, ele passou um pouco da sua visão para as pessoas lá nos outros países e o desejo dele de pregar em outras partes do mundo. Página 82 tem os exercícios e perguntas. Por que Paulo queria visitá-los? Pense em capítulo 1 também. Por que Paulo queria visitar Roma? Não somente para receber o apoio financeiro para a sua viagem, mas ele queria ir lá para ministrar também. Número 2, escolha um missionário para que luteis juntamente com ele no ministério. Ore por ele por uma semana. Essa semana Deus colocou no meu coração um missionário em Inglaterra. Ele é um dos missionários que eu conheço em diferentes lugares que eu sinto que tem um grande coração para adorar a Deus. Ele está atraído da ideia e desejando a ensinar seus líderes de como adorar o Senhor. Então estou orando muito por ele essa semana e Deus colocou ele muito no meu coração. Então você deve escolher um missionário e lutar com ele para ele realmente trabalhar com as pessoas. Eu até sei o nome do líder que ele está treinando lá na Inglaterra. Então, número 1 na página 82, o passado. Paulo descreveu o seu passado aqui em 22. O que tem acontecido até agora. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-vos. Então, Paulo está descrevendo e falou a razão que ele foi impedido, houve uma barreira que para ele chegar, você pode perguntar se era Satanás ou Deus, ele não falou aqui, mas com certeza Deus foi soberano nesse processo e não permitiu que Paulo chegou até agora nesse momento. Nota que ele falou muitas vezes que ele queria chegar lá e me senti impedido de visitá-vos. Então ele se achou essas vezes. Ele queria falar muitas vezes porque ele queria mostrar para os romanos o seu desejo para chegar e visitá-los. Mas em versículo 23 ele fala, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitá-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Agora, eu quero chamar a atenção dessa coisa, não tendo mais campo. Literalmente, ele não tinha mais lugar, ou a palavra topos, onde pega topográfico. Isso indica que ele não teve mais oportunidade lá. Agora, Paulo está falando que eu completei meu ministério nessa região, quer dizer, ele completou o ministério em Caia, Macedônia, Ilírico, que ele mencionou, Ásia, ao redor de Síria e também Chipre. E ele falou, não tem mais lugar, não tem mais oportunidade naquela região. Mas com certeza houve muitas pessoas não evangelizadas. Olha, por exemplo, Belém você pode considerar uma cidade evangelizada, porque tem muitas igrejas evangélicas, muitos grupos que aqui que estão pregando o evangelho, mas Belém não é evangelizado. Só uma porção da população está sendo alcançada, as pessoas que estão abertas para ir para a igreja. Tem muita gente que precisa conhecer o Senhor. E pior ainda, quando você fala de Paulo, houve muitas cidades que não tiveram o evangelho.
Se você lê a história em Atos, ele evangelizou 3 cidades lá em Macedônia, talvez 4, 5 até esse ponto aí lá em Ásia. E houve muitas cidades que não foram alcançadas ainda. Então, por que ele falou isso? Porque Paulo estava pensando como apóstolo. Ele estava plantando uma igreja nova e nos lugares estratégicos para que o evangelho ia multiplicar espontaneamente para toda aquela região. Por exemplo, ele implantou a igreja em Éfeso, mas é bem provável que todas as igrejas que estão lá em Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse, foram igrejas que foram alcançadas por as pessoas que Paulo alcançou lá em Éfeso. Ele deixou seu ministério lá em Éfeso e as pessoas espontaneamente espalharam o evangelho lá para aquelas regiões. Então, ele falou aqui, mas agora não tendo campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Então, nota que ele estava falando muito do desejo forte que ele estava tendo, mais uma vez, de visitar, de segurando essas pessoas, mesmo não sendo fruto do ministério. Ele estava querendo realmente visitar eles nesse momento. Agora, ele mencionou o plano dele. Não era somente para visitar, ele já falou em capítulo 1 que ele queria evangelizar, ensinar, enraizar aquela igreja e ser encorajado, mas ele colocou sua visão para eles nesse trecho. Ele falou, pensando em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, a ideia é que ele queria ministrar em Espanha, mas no caminho ele queria parar e ministrar lá em Roma. E ele falou, pois espero de que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Quer dizer que ele estava falando, eu quero ir para ver vocês quando estão no caminho para lá, mas quando eu paro para um tempo e desfrutar da sua companhia, da comunhão com vocês. Ele já falou em capítulo 1 que ele queria ele queria conhecer os irmãos, ele queria edificar, como ele falou, e ser edificado por eles, como ele falou no primeiro capítulo. E a implicação desse versículo aqui, de ser ajudado, né, isso indica de ser encaminhado, a ideia é que ele queria um pouco apoio financeiro e apoio em oração para isso. Então ele já está falando que ele vai passar lá, mas ele não queria dar a impressão, eu estou indo para lá, então vou encostar lá com vocês. Não, mas ele deixou bem claro que isso era um dos objetivos principais dessa viagem, mas também que a visão dele estava indo além do seu ministério lá em Roma e indo para o próximo passo aqui. Então, Paulo estava já planejando o próximo passo. Você pode ver que Paulo estava sempre visando o próximo passo no seu ministério. Agora, o que aconteceu é diferente. Se você ler o livro de Atos, você vai entender o que aconteceu. Paulo ele vai mencionar isso depois, que ele queria levar uma oferta para Jerusalém primeiro. Quando ele foi para Jerusalém, ele foi preso. E ficou preso lá um tempo, e eventualmente ele foi levado para Roma, porque ele apelou ao César e foi enviado para César para responder às acusações perante César. As pessoas que acusaram Paulo sabiam que eles não tiveram evidências ou qualquer coisa contra Paulo, então eles não compareceram. Mas Paulo ficou 2 anos lá em Roma, semi-preso, né? Era preso provisório. Ele teve bastante liberdade, que podia ministrar aos irmãos lá em Roma, quando ele estava lá. Agora, de acordo com tradição, quando Paulo foi liberado, depois de escrever 1 Timóteo, há uma evidência que talvez ele fosse até a Espanha e voltou. É bem capaz que Paulo, durante esse tempo,
porque ele estava esperando ser liberado no fim do 1 Timóteo, e a gente crê que no fim do Atos ele falou que ele ficou preso em Roma por 2 anos, então há evidência que ele foi liberado, e o que ele fez nesse período a gente não tem certeza. Ele deixou Tito em Creta, ele foi lá para Timóteo, daí ele foi para Macedônia, ele foi com Timóteo lá em Éfeso. Além disso, a gente não sabe muitas coisas, só que a gente lê no 2 Timóteo o que aconteceu, mas 2 Timóteo não fala nada de Espanha, mas isso não indica que ele não foi. Há uma evidência extra-bíblica que fala que Paulo pregou o evangelho até os confins da terra e até Espanha. Então, houve uma referência extra-bíblica escrita alguns anos depois de Paulo morrer que indicou que ele conseguiu ir para lá. Mas olha, essa é uma coisa importante, que a gente faz planos para nosso ministério, está sempre visando o próximo passo, mas que realmente a gente envolve outras pessoas nesses planos, porque Deus não quer que a gente trabalhe e fazer nossos ministérios sós. Em versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, esse é aqui que Paulo colocou a prioridade dele nesse versículo, de entregar a oferta dos crentes de Macedônia e Caia para Jerusalém. Você lembra que ele falou em 2 Coríntios, ele falou para eles, olha, eu vou passar lá com vocês e eu quero falar sobre a graça que foi dada às igrejas de Macedônia, como eles deram além das suas habilidades, e agora eu não quero me envergonhar com vocês, e estava pedindo para eles fazer uma coleta também para os santos de Jerusalém. Isso foi uma prioridade com Paulo, porque ele não queria que houvesse essa divisão entre gentio e judeu. Ele queria criar elo com os cristãos, os gentios, em vários lugares, com Jerusalém. E ele achou muito importante para eles pegar essa coleta e ajudar os irmãos carentes, porque muitos dos cristãos em Jerusalém estavam sendo perseguidos, passando fome, perdendo seus empregos. Então, Paulo colocou isso como prioridade. Ele falou nesse trecho, no versículo 25, mas agora estou partida para Jerusalém a serviço. Ele usou a palavra de diaconel, esse é o número 3, a prioridade, servindo os santos. Esse foi a prioridade. Quando ele falou de uma contribuição, ele usou a palavra koinonia. É uma forma de comunhão, quer dizer que contribuição cria elo entre as pessoas. E ele falou para levantar uma coleta, uma koinonia, para o benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, eu mencionei aqui no trecho aqui que era uma oferta voluntária, não houve obrigação dessa maneira. E fala aqui, porque aprove a Macedônia, quer dizer, agradou as pessoas de Macedônia e Caia. Isso indica que eles fizeram voluntariamente, porque foi de alegria que eles contribuíram, que fizeram esse koinonia com os santos de Jerusalém, de levar e fazer esse serviço deles. Então, os gentios, nessa maneira, identificaram-se com as necessidades de judeus, contribuíram voluntariamente pelas suas necessidades. Ponto D. A contribuição foi um ato de adoração, porque ele usou a palavra leitorgeo em versículo 27. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Então ele falou que, versículo 27, isso lhe pareceu bem. E ele está falando, mais uma vez, ele usou a mesma palavra de agradar. Eles foram alegres para fazer isso. E ele falou, e mesmo que são devedores, quer dizer que eles têm uma
não obrigação do aspecto, mas eles realmente têm devem ser gratos para os judeus. Os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Também devem servi-los, e a palavra servir lá, a liturgeo, que quer dizer eles tiveram comunhão, participaram nas coisas espiritualmente. Agora eles compartilharam isso, agora eles devem servir como ato de adoração aquilo que eles receberam dos judeus. Então, essa é uma maneira que Paulo estava para criar esse elo, estava fazendo para criar esse elo entre os dois grupos, que ele estava lembrando os gentios que eles estavam, a origem do cristianismo foi aos judeus. Então, ele não queria criar qualquer divisão entre os cristãos que eram judeus e gentios. Daí, então, ele mencionou que finalmente é que essa oferta agradou Paulo também. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, selado esse fruto, passando por vós, irei a Espanha. Então, isso indica que Paulo também foi muito feliz de fazer esse tipo de trabalho. Ele teve prazer em demonstrar o fruto como confirmação do fruto do seu ministério. Então, eu posso imaginar que Paulo fazendo isso, talvez ele esperava que talvez recebesse uma boa aceitação entre os judeus, porque realmente os gentios agora estavam seguindo e obedecendo o Deus de Abraão. Mas o Espírito Santo avisou Paulo antes de chegar em Jerusalém o que de fato ele estava esperando lá, de ser preso, e Paulo até imaginou que ele ia morrer lá, pela linguagem que Paulo usou depois, no livro de Atos, quando ele estava no caminho para Jerusalém, ele esperava morrer. Mas antes ele não imaginou isso, ele pensou que ia passar lá rápido em Jerusalém, entregar a oferta e daí ir para Roma. Mas não aconteceu conforme os planos de Paulo. Eu quero que você saiba disso, é que o homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os passos. E Paulo estava ciente disso, ele fez seus planos, mas realmente os planos nem sempre foram conforme que ele queria. Mas era importante para ele expressar seu desejo para os romanos nesse ponto do seu ministério. Versículo 29, ele fala: E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Agora, simplesmente ele estava falando de prosperidade de Deus no plano de ele chegar lá. Essa bênção de Cristo não implica a bênção material aqui, mas é uma bênção espiritual que ele está descrevendo nessa coisa. Ele falou que Deus vai prosperar o caminho dele, que vai dar certo, e ele vai chegar com a bênção de Deus com eles. Mas esse aspecto, quando ele começou, que bem sei, indica que ele estava certo de realmente que isso ia acontecer. Ele não teve dúvida que Deus ia prosperar e abençoar ele nesse caminho. Isso não indica que não necessariamente ia dificuldades, porque é interessante quando você lê esse versículo, entende que ele foi lá preso e ele quase não chegou. Você lembra que houve um naufrágio e ele ficou em Malta um tempo lá até ele chegou em Roma, e foi uma viagem super difícil. Ele chegou preso e tudo isso, mas ele chegou na bênção de Cristo, né? Então, isso é muito importante de colocar esse versículo em perspectiva. Está falando da prosperidade que Jesus ia dar para ele. Aí ele fez o pedido de oração. Em versículo 30, ele falou: rogo-vos, pois, irmãos. Então, ele está exortando eles, está pedindo que eles, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo na oração a Deus a meu favor. Nota, ele não simplesmente Deus abençoa os missionários, não estava na mente dele. Ele falou que o motivo de oração dele era Jesus Cristo, sua glória, e amor do Espírito Santo indica que foi produzido pelo Espírito Santo, sua oração. E ele falou que você luta juntos
comigo. Quer dizer que isso não seria o ministério de Paulo que os romanos estavam orando para abençoar. Não era uma coisa assim, mas esse que está descrevendo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Eles iam lutar juntos com ele. A palavra lutar é agonizo, é uma luta que ele está descrevendo aqui de agonizar em oração, lutando e sofrendo junto com Paulo nesse ministério. Eu sempre lembro que o nosso ex-chefe de missões sempre falou: missões não é que você faz para o missionário, mas que você faz por meio do missionário. Quer dizer, o ministério, você não está simplesmente apoiando o ministério de um missionário, mas o missionário é um braço do seu ministério. Então tem que olhar assim. Por isso Paulo falou dessa coisa de lutar juntos. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que você luta junto comigo nesse processo. Então ele está pedindo, ele usou a mesma palavra que ele usou em capítulo 12. Ele falou que você parakaleo, estou exortando vocês a fazer isso. Que ele falou que a palavra que você lembra que eu falei juntos, a palavra que ele usou é sunagonizo, que é colutar comigo nesse processo. Então a oração não era simplesmente uma oração fraca, mas era uma luta conforme ele. Ele falou o alvo de oração aqui em 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. Deu certo essa oração? Da certa forma, sim. Ele foi espancado e preso, mas você lembra que eles juraram que ia matá-lo. Então, Deus preservou sua vida, porque você lembra que alguém escutou do plano daquelas pessoas que juraram que ia matar Paulo e tentaram pedir para eles trazer ele perante os romanos para matar. Mas Deus protegeu ele. Olha, essa proteção não significa que não vai sofrer. Deus protegeu Paulo, mas não da maneira que nós normalmente pensamos. Não deu certo a oração. Sim, deu certo, porque preservou a vida dele. E ele falou, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem em Judeia. Nota que ele está falando rebeldes ou desobedientes, as pessoas que recusam escutar a mensagem, rejeitam a mensagem de Jesus Cristo. E a segunda coisa que ele falou, que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então a segunda coisa que ele pediu é que o serviço de diaconia seja benéfico para os santos de Jerusalém. Então ele pediu para proteção e sucesso no serviço a eles. Daí, se essas duas coisas deram certos, pode ser o terceiro pedido, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Então, a ideia que ele estava falando que eu queria ir para Roma com alegria, não sei se uma viagem foi alegre, que certamente não foi fácil, mas com certeza Paulo estava com a paz do Senhor, e pela vontade de Deus ele ia achar refrigério pela alma, descanso em Roma, com comunhão com o Senhor, com as pessoas. Então ele fez uma bênção no fim, né? Então você lembra que essencialmente a parte de doutrina mesmo terminou no fim do capítulo 11. Aí Paulo tratou adoração, os dons da igreja, liberdade cristã, relacionamentos e muitas coisas práticas até 15, 13. Agora esse 14 até 33, ele está fazendo a parte de descrever seus planos e seu ministério. E você lembra que a gente estava falando sobre que ele terminou essas outras partes com a bênção, ele fez mais uma bênção para eles. E o Deus da paz, você lembra isso? Deus da paciência, Deus da consolação. E agora ele falou Deus da paz.
esteja com todos vós. Amém. Então, ele está desejando a presença de Deus com eles nesse momento. Então, mais uma vez, ele colocou o Deus de paz, que a gente seja adoradores desse Deus da paz e a gente ia ter paz nas nossas vidas por causa disso. Esse é o bênção final. Está na página 83. Ele já pediu perseverança e encorajamento para eles, esperança. Agora ele pediu paz para eles, uma tranquilidade interior como fruto de intimidade com Deus que ele queria para as pessoas nesse momento. Eu gostaria de desafiar vocês a pensar sobre o ministério de Paulo e comparar isso com sua vida. Você tem a mesma ousadia que Paulo teve no seu ministério? Não arrogância, mas confiança que Deus tem chamado você para o que você está fazendo. Você sabe que ele tem um propósito para a sua vida, como Paulo tinha dessa maneira. Você tem uma visão para a sua vida, você está fazendo planos, mesmo que os planos nem sempre vão como você imagina. Eu garanto com isso que aconteceu não foi o que Paulo teve na mente, mas Deus estava com ele. Então, eu gostaria de desafiar você a pensar sobre isso, pensar sobre seu ministério e ver se você tem o mesmo ministério. Que o Deus da paz esteja com você em todo o seu ministério, que Ele prospere seu caminho e que você realize o ministério não necessariamente livre de dificuldades, mas com a bênção de Cristo na sua vida e com alegria e paz. Amém.